finalmente não tenho mais costas. Hoje a gente vai começar uma matéria chamada Termos Essenciais da Oração. A gente já aprendeu o que é uma oração e agora a gente vai dar um passo adiante na sintaxe, certo? E a gente vai começar a analisar essas orações um pouco mais profundamente, certo? O nome disso, a gente vai chamar isso um pouquinho mais tarde de análise sintática, quando a gente conhecer todos os termos que uma oração pode possuir. Por enquanto, a gente vai falar dos termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito, predicado. Hoje, a gente vai falar nesse vídeo só sobre sujeito. O sujeito é aquela coisa, aquela pessoa, aquele substantivo, aquele ser, aquela entidade maravilhosa que pratica a ação dos verbos existentes em uma oração. Vamos pegar um exemplo super simples de sujeito, tá? Em uma frase, no caso, em uma oração, e vamos tentar identificá-lo, certo? Então, pensem na seguinte frase. Ele comeu uma banana. Uma frase muito complexa, certo? Qual é o verbo dessa frase? Qual é a ação dessa frase? Que palavra pode ser conjugada nessa frase? Comeu, certo? Quantos verbos tem nessa frase mesmo? Um verbo, então tem só uma oração, a gente vai analisar essa única oração nesse período simples, certo? Comeu. Eu sempre vou olhar para o verbo comeu e vou perguntar para ele o seguinte: quem comeu? Olhem para a frase e pensem, quem comeu? Lá na frase tá a resposta dessa minha pergunta? Quem comeu? A frase não é ele comeu banana? Ele comeu uma banana? Pois bem, se eu perguntar para vocês quem comeu, vocês vão me responder ele, certo? Então, quem praticou a ação do verbo comer? Ele. Logo, nós encontramos o nosso sujeito. O sujeito, ele pode se apresentar de diversas formas. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada forma que o sujeito pode se apresentar. A primeira forma que a gente vai falar aqui é o sujeito determinado. O que é determinado? Vou colocar para vocês aqui a definição da palavra determinado, certo? O sujeito determinado, no nosso caso aqui da análise sintática do sujeito numa oração, vai ser aquele sujeito que a gente consegue identificar, a gente consegue reconhecer quem é, certo? Então, o sujeito determinado, ele vai ter 3 tipos, ok? Quais são os 3 tipos do sujeito determinado? Sujeito determinado simples, sujeito determinado composto e sujeito determinado oculto ou elíptico. Ele tem 2 nomes, esse terceiro, tá? O sujeito determinado simples é aquele sujeito que a gente consegue enxergar na frase. Então, o que isso significa? Vamos voltar para aquele exemplo que a gente falou agora há pouco? Ele comeu uma banana? Quando eu pergunto para vocês assim, quem comeu? E vocês me respondem, ele. A palavra ele tá escrita na frase? Vocês estão conseguindo enxergar a palavra escrita na frase? Se você consegue ver a palavra na frase, se é possível enxergar essa palavra na frase, isso quer dizer que o nosso sujeito, ele é determinado, nós conseguimos reconhecê-lo e, importantíssimo, para ele ser um sujeito determinado simples, eu preciso ter apenas uma palavra importante praticando a ação do verbo, que no nosso caso aqui é comer. Então, quem é que comeu mesmo a banana? Ele. Quantas palavras tem na palavra ele? Uma só. Se tem uma palavra e você consegue enxergá-la na frase, isso quer dizer que esse sujeito é determinado simples. Agora, se você tem a seguinte frase: o menino e o pai comeram bananas, certo? Olhem para essa frase. Vamos procurar o verbo? Acho que você já consegue identificar, certo? O verbo é comeram. Eu vou sempre olhar para o verbo e perguntar assim para ele: quem comeram? Quem comeram? O menino e o pai, certo? É essa a resposta da nossa pergunta. Tá na frase? Tá na frase. Se tá na frase, a gente consegue enxergar, quer dizer que ele é determinado. Só que, quantas palavras importantes eu tenho dentro desse sujeito? O menino e o pai. Eu tenho 2 palavras importantes, porque foram 2 pessoas que comeram bananas. Menino e pai.
Se eu tenho duas palavras importantes dentro de um sujeito ou mais, duas ou mais palavras importantes, isso quer dizer que o nosso sujeito é determinado, porque a gente consegue enxergar ele na frase, a gente consegue reconhecê-lo na frase. E isso também quer dizer que este sujeito é composto, porque eu tenho mais de uma palavra importante dentro dele. Tudo bem? Agora vamos para o sujeito determinado, lembrando que determinado é o sujeito que a gente consegue reconhecer, que a gente sabe de quem se trata, mas a gente vai para o sujeito determinado oculto ou elíptico. Vamos usar a palavra oculto, que é mais fácil de lembrar, certo? Vou pegar a frase da banana de novo. Comi uma banana. Comi uma banana, essa vai ser a nossa frase. Vamos lá fazer o mesmo procedimento. Vai para o verbo, que é comi, e pergunta para ele, quem comi? Quem comi? Ele comi? Nós comi? Vós comi? Quem comi? Eu comi. A única resposta possível para essa pergunta é eu comi. Só que a palavra eu tá aparecendo aí na frase? Não tá aparecendo aí na frase, certo? Só que você sabe quem é que comeu? Sim, você sabe pela desinência do verbo. É um verbo na primeira pessoa do singular. Logo, quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Você sabe quem é eu? Quando você fala eu, você está falando na primeira pessoa, falando de si mesmo, certo? Então, eu acredito que todo mundo saiba quem é si mesmo. Se a gente tem essa situação, eu não enxergo o sujeito na frase, só que eu consigo identificá-lo pela desinência do verbo. Então, se o sujeito estiver escondido, mas eu conseguir identificá-lo pela desinência do verbo, dessa forma, se o sujeito for eu, tu, nós ou vós, isso significa primeira e segunda pessoa do singular e do plural, se esse for o sujeito, mas ele estiver escondido, quer dizer que a gente sabe quem ele é, certo? Porque quando eu falo de primeira pessoa, estou falando de mim. E quando eu falo de segunda pessoa, estou falando de tu, certo? E tu é com quem se fala. Se eu estou falando com essa pessoa, eu sei quem ela é. Se eu tenho, então, essas duas pessoas, primeira e segunda, escondidas, elas não aparecem na frase, mas a gente consegue identificá-las pela desinência do verbo, eu também tenho um sujeito determinado, mas é um determinado oculto ou elíptico, ok? E pra gente fechar, a gente vai falar do sujeito indeterminado. Se determinado é alguém que eu sei quem é, indeterminado é alguém que eu não sei quem é. Muito fácil, né, de fazer essa analogia. Sujeito indeterminado, não sei de quem se trata e também não vai aparecer na frase. Quem vai ser o sujeito indeterminado? Agora que a gente já falou de pessoas, né, dentro de uma conjugação verbal. O sujeito indeterminado, ele é a terceira pessoa. Ele, ela, eles ou elas, certo? Então, se nós tivermos numa frase ele ou ela, eles ou elas, terceira pessoa do singular e plural escondida, quer dizer que nosso sujeito, ele é indeterminado. Vamos ver um exemplo, ainda falando de bananas para ficar super fácil. Comeram bananas. Quem comeram? Eu comeram? Tu comeram? Não. Eles ou elas comeram. Se eles ou elas comeram, eles ou elas, a terceira pessoa, não aparece na frase. E se a terceira pessoa estiver escondida, a gente vai ter um sujeito indeterminado. Mais uma frase. Comeu bananas. Quem comeu? Eu comeu? Tu comeu? Vós comeu? Nós comeu? Não. Ele comeu ou ela comeu. Não aparece na frase e a gente não sabe de que se trata. Ele ou ela pode ser qualquer pessoa. Logo, indeterminado. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Então, se a terceira pessoa do singular ou do plural estiver escondida, a gente não vai poder chamar de sujeito determinado. Vamos chamar de sujeito indeterminado e é isso, muito fácil. Agora vamos fazer exercício, vamos praticar e se tiverem dúvidas, é só a gente ir se falando, tá bom? Um beijo!